O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado Padre Francisco, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós já estamos dando um passo a mais, celebrando o terceiro domingo do tempo comum, este tempo da missão do ministério público de Jesus. E neste terceiro domingo, através do Papa Francisco, a Igreja celebra esse destaque muito especial da palavra, a palavra de Deus, como domingo da palavra de Deus. Então, todas as leituras vêm acentuar exatamente este aspecto, deste alimento, de Deus que vem comunicar, Deus que vem dirigir a sua palavra, alimentar o seu povo. E a forma como Deus alimenta o seu povo é dirigindo, revelando esta palavra que é sempre sinal de vida e salvação. A primeira leitura, tirada aí do livro de Neemias, o destaque para a lei e os mandamentos. Nos fala do sacerdote Esdras, aquele encarregado de apresentar a lei, os mandamentos para o povo. E aqui esta palavra que é dirigida ao povo nos fala de palavra dirigida aos homens, mulheres e todos aqueles capazes de compreender. Quando nós falamos da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, não estamos falando algo contrário à palavra, porque os mandamentos, a lei de Deus é a palavra de Deus. É crer na palavra, é crer nos mandamentos, é crer na lei do Senhor.
E, queridos irmãos e irmãs, gostaria de destacar este aspecto. A palavra de Deus é dirigida para aqueles que são capazes de compreender. Homens e mulheres, todos são capazes de compreender. Logo, para nós, né, quando nós dirigimos a palavra, capaz de compreender, significa que a palavra vai fazer um efeito. A palavra vai realizar a obra de Deus, né, que é a sua finalidade. Porque nós, ao compreendermos a palavra, temos a chance de acolher a palavra, de transformar esta palavra em sinal de bênção, ou em sinal de realmente presença de Deus na nossa vida. Ninguém vive aquilo que não compreende. E nós, à medida que a gente vai compreendemos a importância, a profundidade, o valor da palavra, a gente vai acolhendo. Não só acolhendo, nós vamos assumindo a missão de levá-la para mais pessoas. E como deve ser a postura, a atitude daquele que escuta a palavra? Nós podemos escutar a palavra de qualquer jeito? Não. Esta leitura nos diz, através deste povo, o povo escutava com atenção. Então nós temos que evitar, enquanto igreja, então entre aqueles que acreditam na palavra de Deus, nós temos que evitar todo tipo de distração. Se estamos preocupados com quem está do nosso lado, estamos preocupados olhando para todos os lados, ver o que está acontecendo, se nós tiramos os nossos olhares da palavra de Deus, às vezes nós não vamos escutar, nós não vamos prestar atenção, não prestando atenção, não iremos também compreender. Então a palavra de Deus, ela é muito importante, que exige de nós atenção, que exige de nós cuidado, que exige de nós zelo. Por isso vocês escutaram essa primeira leitura, sentados, com os olhos fixos aqui neste espaço. E por que aqui nos fala que Esdras, ele falava não de qualquer lugar, estava lá no meio da igreja, ele está pregando, falando. Não, a palavra de Deus deve ser proclamada, deve ser também dirigida num lugar de destaque. E aqui nos fala num estrado de madeira erguido para este fim. E aqui nós temos a mesa da palavra, que está aqui à direita do padre, né? Mesa da palavra, o ambão. É daqui que a palavra de Deus é proclamada. É aqui que a palavra de Deus vai ressoar nos ouvidos e de modo a chegar também aos vossos corações. Daqui facilita a comunicação, para que todos prestem atenção, não se distraia, né, com aquilo que não é importante, mas que possa valorizar a palavra de Deus. Então, o lugar de valorização, de destaque dessa palavra. E uma outra atitude de Esdras, a atitude de abrir o livro. Atitude de abrir o livro. Então, as nossas celebrações, hoje nós fizemos aqui a entronização da palavra e do lecionário. E quando nós fazemos a entronização, geralmente a gente vem com o quê? Com o livro fechado. Com o livro fechado. E aqui à frente, esta atitude de abrir o livro, fala assim, agora a palavra de Deus vai ser revelada. Agora Deus quer alimentar o seu povo. Agora Deus quer transmitir a sua palavra. Deus quer transmitir a sua vida através da palavra, o fato de abrir o livro. Agora nós temos condições de ter acesso à palavra, porque o livro não está fechado, o livro está aberto. E é o livro da vida, é o livro da salvação. Então tudo na nossa liturgia tem um sentido. E quando a gente compreende o sentido de cada gesto, com certeza nós viveremos e daremos o valor que cada momento, que cada gesto realmente requer. E depois a oração, a bênção, a oração de Esdras. Esdras bendisse o Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Outros gestos também, levantar as mãos. No sentido de louvar, no sentido da comunidade que está em oração.
de uma comunidade que está com o coração em Deus, de uma comunidade que está em comunhão com o Senhor, de uma comunidade que está acompanhando a oração, a bênção, as palavras de Esdras. E como é que a comunidade confirma aquilo que se está celebrando, aquilo que se está celebrando e que tem o presidente, que é o padre que preside a comunidade, o padre que preside essa celebração, mas todos nós celebramos. Então não é o padre que celebra sozinho, mas toda a comunidade celebra. E quando aqui nós rezamos, nós fazemos as orações, o que é a comunidade? Do mesmo jeito aqui do povo que levantando as mãos dizia: amém, amém, eu aceito, eu acolho a palavra de Deus, eu concordo, isso é verdade. Dizia, quando o padre dá a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês respondem o quê? Amém? Que Deus me abençoe, amém. Vocês estão confirmando, eu aceito que a bênção de Deus se faça vida, se faça verdade sempre mais na minha vida. Eu acolho a bênção de Deus, eu não recuso a bênção de Deus. Amém, amém. E dois últimos aspectos: quando nós escutamos a palavra de Deus, às vezes ela tende a suscitar em nós dois sentimentos. Às vezes o sentimento de tristeza que leva ao choro. Aqui nos fala que o povo, ao escutar ali, o povo começou a chorar ao ouvir a palavra de Deus. Mas por que esse povo chorava? Porque a palavra de Deus às vezes não, né? A palavra de Deus, ela é exigente, ela é tão cheia de vida, ela revela de fato o rosto de Deus, o ser misericordioso de Deus, a santidade de Deus. Quando nós escutamos essa palavra, que é tão grandiosa, que é tão profunda, e nos sentimos tão distantes de realmente de dar conta de colocar em prática esta palavra, às vezes vem esse sentimento, de tristeza, de choro. E eu recordo aquela passagem em que Jesus com o jovem rico: olha, se você quer entrar no reino dos céus, então vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele foi para casa entristecido, porque o reino de Deus é exigente, o reino de Deus requer renúncia. Ele foi triste porque não dava conta, estava para além de suas forças, ele não conseguia despojar dos seus bens. Aí tem essa dimensão da palavra. Mas o que a palavra de Deus neste dia quer dizer? Que ela é sinal de alegria. Por isso o povo não é o momento, não, nós estamos celebrando a libertação aqui do exílio, o povo que está celebrando a libertação. Nós estamos celebrando a vida nova, a ressurreição, o mistério da vida de Jesus. Não é motivo de tristeza, mas é motivo de alegria. E nesse sentido que a palavra de Deus, através de Neemias vai dizer: ide para as vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada têm. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. A alegria do Senhor será a vossa força. E a palavra de Deus, como bem disse o Papa Francisco, a palavra de Deus, o Evangelho, é a alegria do Evangelho. A palavra de Deus suscita alegria em nossos corações, porque ela é a força que nós precisamos para continuar remando, não deixar de remar, não parar no caminho. Ela é a nossa força. E o Salmo continua ressaltando esta palavra de Deus: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossa palavra, Senhor, ela é dinâmica, ela é criativa, ela é geradora de vida, ela é a própria vida. E quando nós falamos que a palavra de Deus é a própria vida, nos recorda sempre o Evangelho de São João.
No início era a palavra, era o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Bonito isso. A palavra que se fez vida, se fez carne e veio habitar entre nós. É o Filho de Deus. E o Evangelho, estimados irmãos e irmãs, vai trazendo para nós como que esta palavra de Deus, ela nasceu, como que essa palavra de Deus, né, nesse que o padre já fez essa introdução, como que essa palavra de Deus chegou até nós. E aí o Evangelho de São Lucas, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Às vezes quando a gente vê aqui São Lucas dizendo quem foram as testemunhas oculares de Cristo Jesus. Quem foram as testemunhas oculares e desde o princípio os ministros da palavra. Desde o princípio, desde a origem. Padre, eu não sei, pois é. Jesus, nessa semana nós escutamos o chamado dos 12. Jesus que saiu e chamou aqueles que ele quis para estarem com ele, para conviver com ele, para aprender dele. Esta comunidade de discípulos, Jesus escolhe discípulos entre os discípulos, e estes que Jesus escolhe, dá-se o nome de apóstolos, para conviver. Então, os apóstolos não estão dizendo que eles ouviram falar de Jesus, mas eles foram testemunhas oculares de Jesus. E foram os primeiros, assim, a colocar em prática o grande mandamento, a missão da igreja, que Jesus disse a eles: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, a palavra de Deus, a boa nova a todas as criaturas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então recordamos as testemunhas oculares e os primeiros ministros da palavra desde a origem, os apóstolos. E aí, aquilo, se não me engano, São Paulo, através da pregação dos apóstolos, a fé, nós chegamos à fé, né? Nós alcançamos a fé. Porque se não fosse a pregação, se não fosse a palavra de Deus, a gente não tinha acreditado, não tinha acolhido a pessoa de Jesus, a presença de Deus. Então, a importância da palavra para suscitar, para cada um chegar à fé. E aí depois narra para nós todos os acontecimentos, a origem da missão de Jesus na Galileia, Jesus que foi, né, com a sua pregação, com o seu testemunho, Jesus que foi crescendo assim, foi crescendo a sua fama e tantas pessoas elogiando as curas, os milagres, todos os ensinamentos. E depois nos fala da sinagoga como lugar também do ensinar, lugar de pregar a palavra. E aí nos diz o Evangelho, ele ensinava nas suas sinagogas e todos elogiavam, e aí deu o livro do profeta Isaías, em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então tudo isso aqui, queridos irmãos e irmãs, nós olhamos para a pessoa de Jesus, aquilo que o profeta Isaías, como que aquilo que os profetas anunciaram, pregaram. E aquilo que o Evangelho vai concluir, né? Depois fechou o livro e todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Nós estamos falando que todos escutavam o que? Esdras. Tinham os olhos fixos em Esdras, que proclamava o que? A lei, que ensinava a lei. Aqui todos têm olhos fixos em quem? Em Jesus. Porque ele é a própria palavra de Deus encarnada. Hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Na nossa igreja aqui na América Latina, a igreja sempre pé no chão nesse sentido,
de dizer que aquilo que nos fala São Tiago, né? Uma fé sem obras é morta. Quer dizer, uma fé sem obras é uma fé muito conectada com a realidade. Nos fala da opção preferencial. Falar de preferencial não significa que o cuidado não se dirige a todas as pessoas, mas preferencial para os pobres. E é isso como que todo o mapa da missão de Jesus, de dar esta atenção especial para os pobres, para os oprimidos, para aqueles que estão presos, para aqueles que perderam de alguma forma a capacidade de ver, de enxergar, aqueles que estão na escuridão, que é a missão também de todos nós. E por fim, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje se destaque para que nós católicos, nós descubramos o valor da palavra. Primeiro, descobrir o valor da palavra é querer descobrir com profundidade o valor, né, da presença de Deus, o valor da fé, o valor, né, de todos os ensinamentos, todo o legado que Jesus nos deixou. Acolher a palavra é acolher a oportunidade de chegarmos ao céu e de tornar cada vez mais próximo o reino de Deus, toda vez que nós praticamos, fazemos o bem. Dizia hoje na comunidade que celebrava pela manhã, essa frase que não é minha, mas dizia que a preguiça, né, o fruto da preguiça é o quê? A ignorância. O fruto da preguiça é a ignorância. Porque aquele que não conhece, aquele que está na ignorância, não tem a oportunidade de perceber, de ver, de enxergar, de produzir frutos. Ele está totalmente vulnerável a buscar servir a qualquer deuses ou aos deuses. Ele está vulnerável a seguir a qualquer verdade que não a verdade de Cristo. Ele mesmo se coloca: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós, católicos, exige, né, a palavra de Deus, a nossa fé exige que a gente possa exercitar, que a gente possa cuidar, tirar tempo para oração, tirar tempo para escutar, todas as vezes que a gente vem à celebração, a oportunidade que a gente tem de alimentar a palavra, tirar tempo para a gente estudar a palavra em casa, tirar tempo para poder partilhar a palavra com os familiares, tirar um tempo também para a gente exercer esta missão, né? Imitar os primeiros discípulos, de ir, de anunciar também essa palavra para além das fronteiras, dos muros de nossas casas. Por isso a nossa paróquia Sagrada Família, não por isso, né, mas a gente, por limitados que somos, todos os anos a gente busca exatamente suscitar isso. Nós temos a nossa fé, nós acreditamos na palavra, no tesouro que é a palavra de Deus, do mistério que nós celebramos. Vamos sair, vamos desenvolver a dimensão da missão de comunicar, de colocar em prática aquilo que Jesus disse, de ir e pregar a boa nova a quem precisa, ter a oportunidade de tirar as escamas, tirar as traves dos nossos olhares, né, recuperar a nossa capacidade de ver o que Deus, o que não passa despercebido diante do olhar de Deus, diante do seu Filho. Isso nós, assim conseguirmos ver, teremos grandes oportunidades de podermos também nos compadecer e de agir diante das situações que envolvem não só a nossa vida, mas a vida de tantos irmãos e irmãs. Amém.